Vamos rezar. Se vocês quiserem ficar de pé, eu não vou ficar porque está gravando aqui, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu agradeço a presença do Leonardo aqui, pela primeira vez, né? Daniela também já de casa, minha esposa então. Mas a ideia aqui é a gente continuar aquelas formações que a gente estava dando sobre o tema da educação. E por que esse tema da educação? Né? Apesar de nós sermos um grupo católico, de pessoas católicas, né? A gente optou por não se dedicar tanto aqui nesse grupo a estudar temas especificamente católicos, né? Embora a gente traga elementos de espiritualidade, de catecismo, de dogmática para cá. Mas a gente optou por estudar o tema da educação, não porque a gente goste de educação, a gente seja um tema que tem um sabor especial para nós, uma relevância especial por si mesmo, mas porque é um tema muito importante para o cristianismo e que foi assim deixado de lado, talvez nos últimos 500, 600, 800 anos. Quando a gente vai estudar a história da igreja, vai tentar investigar quais são as raízes mais profundas da crise que a igreja entrou, e por isso o mundo todo acabou entrando numa crise também. A gente vê que foi uma crise educacional, né, lá no final da Idade Média. Então a ideia de todas as formações que a gente está dando aqui é tentar enxergar, meio que estamos montando um quadro assim, histórico, o que é que aconteceu ao longo da história para que nós tivéssemos essa crise hoje, como é que nós estamos hoje, né, factualmente falando assim, e o que a gente pode esperar para o futuro, o que a gente pode ter de recursos para lidar com a situação que a gente está vivendo hoje. Né? Nesse sentido, a gente falou, em umas formações que eu coloquei no YouTube, dos princípios da educação católica, e uma formação que eu coloquei o nome Como Educar a Inteligência do Seu Filho. Né? Essa deu mais visualizações, chama atenção o título, né? Sim. Mas foi uma continuação da ideia lá dos princípios da educação católica. E o que a gente falou nessas formações, só para contextualizar o que a gente vai falar hoje. Nós falávamos dos princípios, ou seja, daqueles elementos que são essenciais para que aconteça de fato uma educação que seja genuinamente católica. Quando eu comentava que a questão da educação é um negócio próprio do cristianismo, está atrelado ao cristianismo, é porque o que Jesus fez ao fundar a igreja foi educar as pessoas. É porque talvez a ideia, né, que está por trás da palavra educação hoje, ela seja um pouco diversa. Então a gente, quando fala em educação, a gente pensa em escola, carteiras, professor e tal. Então parece que não tem nada a ver com Jesus Cristo, né? Mas tem tudo a ver. Quando a gente analisa os princípios, a gente vê que tem. Que Jesus fez, na verdade, foi chamar algumas pessoas e formar com essas pessoas uma família espiritual. E a família espiritual é o ambiente próprio, o ambiente adequado para que aconteça a verdadeira educação católica. É onde você tem uma pessoa que tem uma virtude comprovada, que tem uma sabedoria, e você tem outras pessoas que estão ávidas de aprender com aquele outro. Foi isso que Jesus fez, reuniu os 12 e ficou 3 anos
com a sua família espiritual, ensinando para eles. Contava parábolas, aí os discípulos ficavam lá pensando o que era aquilo. Eles iam meditar, aí Jesus explicava. E assim foi até no final dos 3 anos e meio ali que Jesus ficou com eles. Em que Jesus falou, agora vocês estão puros. Vocês estão prontos para a próxima fase. Que viria depois lá com Pentecostes e toda a continuação da história da igreja. E depois o que fez toda a igreja durante a Antiguidade e a Idade Média? Ela colocou, ela deu vazão a tudo isso que Jesus fez, formando outras famílias espirituais, os apóstolos, né, que se tornaram os bispos, e depois os padres, os próprios leigos. A igreja cresceu, cristianizou o mundo, civilizou o mundo inteiro, através da educação. A gente que veio do meio carismático, todo mundo aqui veio do meio carismático, a gente tem uma tendência a achar que a verdadeira evangelização ela se dá por massas, né? A gente está acostumado na canção nova, em cão lotado, e aí o nosso Senhor vai lá e fala e tal, todo mundo converte. Só que esse é um fenômeno relativamente novo. Não foi sempre assim. O cristianismo cresceu mesmo, tem um livro que um sociólogo relata isso, né? Ele diz que cresceu mesmo pelas famílias. Porque na medida que uma família se convertia ao cristianismo, ela tinha lá 10 filhos. Os 10 viravam cristãos, né? E aí vamos supor que dali saia 3 santos. E esses 3 casavam, tinha mais 10 filhos. Então foi em progressão geométrica ao longo da história da igreja, o cristianismo foi se propagando e foi penetrando na sociedade. Então esse é um modelo que sempre foi usado, né, no cristianismo para civilizar o mundo. E aí eu falava também que, sendo a educação esse pilar, né, se a gente fosse ver lá, nós temos 3 pilares no cristianismo, né, que é a moral cristã, que mudou completamente a sociedade, a espiritualidade cristã, que, diferente de todas as outras religiões, o cristianismo propõe um negócio muito diverso, que ele propõe uma identificação do ser humano com Deus. O progresso da santidade é isso, né? Ele vai se tornando como Deus, participante da natureza divina. E isso trouxe também mudanças profundas na sociedade. E o terceiro elemento é justamente a educação, que pegou a moral e a espiritualidade e conseguiu propagar isso para surgir a civilização cristã. Daí, se existe uma crise, final da Idade Média para cá, uma crise que está sendo muito aprofundada hoje, é porque a igreja meio que perdeu a ideia desse pilar da educação, né? E, consequentemente, perdeu também um pouco da moral. A gente tem uma confusão moral hoje. A gente, você vai confessar com o padre, ele tem uma visão moral, com o outro ele tem uma visão diferente. A gente fica confuso. Peraí, qual que é a visão da igreja? Se o padre falou que pode, o outro não pode. E a espiritualidade também é uma coisa que está um pouco perdida depois que a teologia da libertação acabou penetrando dentro da igreja. A gente perdeu o foco de qual que é a finalidade última do cristianismo. Para que existe a missa, o sacramento, a vida de oração, o terço? Para onde é que isso tem que me levar? Então, existe toda uma confusão aí. E a nossa proposta é atacar primeiro esse ponto da educação, que foi justamente o primeiro que foi abalado. Depois os outros foram se degringolando ao longo da história da igreja. Entrando dentro desse tema da educação, a gente viu que toda a educação, toda a pedagogia, ela parte de um princípio que é a antropovisão, uma imagem que você tem do ser humano. Quer dizer, eu não posso educar alguém, porque educar é justamente trabalhar nessa pessoa, moldar ela para algum fim. Né? Educação é sempre isso. Ah, minha criança está custosa, eu quero educar ela. Né? O que é educar? Não, fazer ela não deixar de ser custosa, modificar o comportamento dela. Isso todo mundo entende, até os teóricos modernos aí da teoria mais recente de currículo, que eu estava lendo ontem, que é a teoria do pós-estruturalismo.
do Jacques Derrida, e que é mais conhecida como teoria do currículo queer. Né? Queer, já ouviu falar, não? Queer é uma palavra para estranho, diverso, diferente. Que é uma teoria que diz que o currículo da escola tem que ser adequado a toda a diversidade de pessoas. Ele tem um objetivo claro de desconstruir a mente das pessoas. Desconstruir o quê? Desconstruir essa ideia de que existe um padrão de normalidade e tudo que foge desse padrão é meio que anormal, é distorcido, é estranho. Né? A teoria queer fala, não, nós temos que modificar a mente das pessoas para que elas achem que todo tipo de aberração seja só a diversidade, né? E não a aberração mesmo. E aí eles falam lá, em um artigo, falando lá claramente, olha, a gente tem que levar em consideração, a primeira coisa é isso, que um currículo de uma escola é mais ou menos o caminho para onde você quer conduzir o aluno. Você quer transformar ele socialmente. Bom, é isso mesmo. E aí, antes de falar de currículo, que existe, o primeiro princípio é essa ideia da antropovisão. Todo o problema da educação, ele começou com um problema de antropovisão. Numa outra oportunidade a gente pode falar disso, né? De como que na história da filosofia, na história da igreja, se mudou a visão de ser humano, que o cristianismo sempre teve. Né? E que, digamos assim, foi coroada, foi colocada no seu auge essa visão com Santo Tomás de Aquino, quando ele vai falar que o ser humano é corpo, alma e espírito, e que a sua alma ela tem potências, inteligência, vontade, memória, imaginação e as paixões, as emoções. Bom, se a gente leva em consideração que o ser humano é isso, o corpo a gente sabe o que é, parte física. A alma é a nossa mente, que tem a capacidade de perceber a verdade, a inteligência. Né? Esses dias eu ouvi uma aula sobre budismo, inclusive. Não tem nada a ver. Né? Mas ali eu peguei uma explicação interessante sobre o que é inteligência humana. Falou, olha, e é até fácil de entender, para quem tem dificuldade assim, de perceber qual que é o ato da inteligência. Né? É que nós estamos pensando coisas a todo momento, percebendo coisas, né? Então, estou percebendo imagens, sons, e estou com um monte de pensamento, né? Juízos, então eu estou falando que vocês estão julgando interiormente aí, fazendo relações e tal. Só que por trás de tudo isso que vocês estão pensando e percebendo, existe algo de vocês que está testemunhando. A gente quase não para prestar atenção nessa testemunha. Né? Eu presto atenção no quê? No que eu estou pensando aqui. Ou no que eu estou sentindo. Mas o que em mim é o prestador de atenção? Vocês entendem isso? Quer dizer, eu estou pensando um negócio, né? Mas eu estou prestando atenção que estou pensando. Essa coisa que presta atenção é a inteligência. É a capacidade de testemunhar tudo. Então, isso é uma parêntese, né? Para dizer que então, o ser humano tem essa inteligência, tem a vontade livre, tem as suas emoções e tem a memória e a imaginação. E o Espírito, ele é o quê? Ele é a própria graça de Deus que é derramada em nós no nosso batismo. A gente chama isso de Espírito, né? Que na verdade é o quê? É a própria alma, inteligência, vontade, memória e tal, na medida em que ela agora está enxertada numa natureza divina, pela humanidade de Cristo. Né? É como se Deus fizesse um jeitinho de pegar a vida dele e colocar dentro de mim, nas minhas faculdades. Então, essa é a visão do ser humano segundo a doutrina católica. Né? E aqui não é assim, só segundo a doutrina católica. É que na medida que a gente medita e vai tentando enxergar o ser humano da forma que ele é, a gente vê que é assim mesmo. O grande problema da história foi esse, das pessoas acreditarem que isso aqui
é só o pensamento da igreja, mas não é isso. Isso aqui é filosofia, né? Isso é antropologia, certo? Bom, tudo isso a gente falou nas formações que eu dei nas aulas passadas, né? Daí o que acontece? Dessa visão do ser humano vem então dois tipos de educação, que na verdade é um só que um mais elaborado que o outro, que é a educação clássica. O que é a educação clássica? Aquela educação que praticamente existiu na maior parte da história da humanidade e que visava formar essas faculdades do ser humano, as inferiores e superiores, para que o ser humano fosse capaz de encontrar a verdade, para que ele fosse colocado na mira do encontro da verdade. Então, a gente dizia assim, qual que é a finalidade da educação clássica? Em termos assim mais difíceis, a gente diria, é a contemplação natural de Deus, né? É a pessoa, através do estudo das coisas naturais aqui no termo genérico, que não, sem ser sobrenaturais, né? Essa pessoa conseguisse encontrar, contemplar Deus, né? Através da metafísica. Ela percorre um longo caminho de estudos até chegar na metafísica e ali ela ter uma ideia de qual era a causa primeira de todas as coisas e de como que essa causa tinha sua influência, sua relação com todo o restante do universo, né? E com o ser humano também. Isso aí o Aristóteles fez na obra filosófica dele inteira. O Platão também começou a fazer isso, né? E Santo Tomás de Aquino também. Então, essa é a ideia da educação clássica. Qual que é a outra que eu falei que é duas, né? A educação católica mesmo. O que muda de uma para outra? É que a educação católica, ela não só vai levar até a contemplação natural, mas ela visa, através do alimento, não só da alma, mas do espírito, levar a pessoa para a contemplação sobrenatural. Que é aquilo que acontece, segundo a Santa Teresa, na quinta morada, que o padre Rui Marinho chama de união simples, a contemplação infusa. É um processo análogo ao que acontece na contemplação natural, só que muito mais profundo, extremamente mais profundo. Análogo por quê? Porque é uma visão intelectual, né? É uma visão intelectual que eu digo assim, é um encontro com a verdade. O Léo, professor de matemática, ele tem essa experiência. Quer dizer, a experiência entre você ter um conhecimento, que é uma opinião, isso aqui é a minha opinião, a opinião do fulano, e o outro conhecimento que é você fazer uma demonstração matemática e chegar e falar, isso aqui é certo, não poderia ser diferente, né? É uma verdade. Então isso é uma contemplação de uma verdade. Só que isso é levado assim, num nível extraordinário, do ponto de vista natural, e pela educação católica, levado ao ponto de vista sobrenatural, um nível também muito maior, né? Também a gente comentou isso nas aulas passadas. E que, tanto para a educação católica quanto para a educação clássica, a primeira disciplina sempre foi a gramática do trigo, né? Nunca teve restrição quanto a esse ponto. Quando a gente vai estudar a história da educação, alguns santos padres que estavam preocupados com o paganismo, né? Que queriam manter as crianças, os jovens, longe do paganismo grego e romano, eles condenavam o uso da literatura grega e romana. Mas eles usavam outros textos para se fazer o que se fazia lá, nas escolas gregas e romanas. Que era o quê? Era estudar gramática do método tradicional, né? Que é do jeito que a gente está tentando fazer aqui com as meninas, né? A gente lê um texto, a gente pede postura corporal, pede recitação, pede memorização. Para quê? Essa primeira parte. Para elas educarem as paixões, né? As emoções. Ó, recita para mim esse poema, aí recita uma palavra errada e fala, não, agora você recita de novo, certo. Era igual na matemática quando fazia com tabuada, né? Cobra tabuada. Aí a pessoa erra, não sei como que era antigamente, hoje elas ficam estressadas, né?
Mas faz parte, por quê? Porque esse é o trabalho de fazer elas controlarem as paixões. Para depois, quando a inteligência estiver mais tranquila para funcionar, a gente ir investigando a racionalidade que está por trás da linguagem. Morfologia, sintaxe, né? Questionando o aluno, perguntando. E como é que a gente sabe que o aluno aprendeu? Não é dando uma prova, porque prova é muito fácil de você burlar. Ah, porque eles podem colar? Não. Na questão da matemática, né, por exemplo. Eu lembro quando eu estudava para cursinho, eu estudava matemática, física, a gente aprendia como? A gente aprendia por contexto. O professor explica a matéria, e aí o aluno entende assim, mais ou menos a teoria e fala, agora vamos passar 10 exercícios bem fácil, pra você fixar como é que é. Ele aprende mecanicamente. Quando tem um contexto tal, que dá uma informação tal, que pede isso, ele tem que usar tal forma de física, né? E aí ele vai fazendo e passa. Mas ele não entendeu o princípio que está por trás. Por que é assim? Né? Ele não captou. Não sei se também hoje dá tempo, porque as aulas são concluídas, se dá tempo de ficar demonstrando todas as formas de onde vem. Né? Nos cursinhos geralmente não dá tempo. E nem esse é o objetivo. O cara ele quer pegar o método para passar e pronto, depois ele quer esquecer aquilo. Né? Então é muito fácil de burlar se o objetivo que a gente quer é a educação intelectual da criança. Então as meninas ficavam perguntando aqui, né? Ah, vai ter prova, isso aqui vai cair? Você vai dar vista? Eu falei, não tem isso aqui não. Como é que eu vou saber se elas aprenderam? Isso aí é uma coisa de relacionamento do professor com o aluno. Quando você vai questionando, você vê até a expressão, né? E aí no final da aula as meninas vieram me perguntar, uma pergunta meio que filosófica, assim, eu sei que elas não iam conseguir entender com profundidade, falando assim, olha, se Deus sempre existiu, mais ou menos assim, né? Ele estava num lugar. Mas tinha que ter existido esse lugar antes dele, porque ele foi parar lá. Como é que foi? Ele criou o lugar primeiro, mas então ele estava em outro antes, né? Eu falei, como é que eu vou responder isso para essas meninas? E aí eu falei, expliquei, fiz uma comparação entre duas coisas, né? Falei, ó, essas duas coisas estão no lugar. Mas essa aqui é maior que essa, não é? Pois é, onde é que está a relação de maior? Você consegue ver, você consegue pegar? Não, mas existe, existe. Pois é, nem tudo que existe está num lugar. Deus existe, mas não está em lugar nenhum. Aí a Valentina, aí você percebe, não é que ela entendeu tudo, é claro que ela não entendeu, mas ela abriu um leque, né, uma possibilidade de compreensão da realidade que ela não tinha antes. Ela achou que sempre alguma coisa tinha, nunca parou para pensar que coisas podem existir, mas não está no lugar do espaço. Né? Aí esse ponto está abrindo a cabeça dela. Como que eu sei? Porque é a expressão dela. A Isabela já ficou meio assim, e a Maria Cecília, que era a autora da dúvida, ficou meio assim, roendo também, e passando a mão, ainda não captou da forma que deveria. Né? Então, é assim que a gente vê na relação de paternidade, de amizade. Né? É por isso que é na família espiritual que essas coisas funcionam. Certo? Então, foi mais ou menos isso que a gente falou nas aulas passadas. Tá. O título dessa formação é Os Problemas da Educação Moderna. Né? E aí a gente poderia até parar para perguntar assim, quais são os problemas da educação moderna? É que ela não leva em conta nenhuma dessas coisas que eu falei. Bom, acabou. Esse é o problema. Ela não leva em consideração nada do que faz a educação clássica. Tá, mas para a gente aprofundar... E a água que estava aqui. E tentar entender, né? Vamos tentar circular por essa coisa da educação moderna, é essa a ideia que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Bom, nós vamos analisar historicamente como é que se deu o processo de degradação da educação. Não vamos conseguir fazer todo esse processo hoje.
Hoje eu queria mostrar só, dar uma pincelada em alguns pontos da educação atual, né? Mas se a gente pudesse fazer uma linha do tempo, a gente teria o seguinte. A gente teria a educação antiga, o primeiro estudo que a gente poderia fazer, que é a educação grega e romana. Que tipo de educação foi aplicada? A educação clássica. Seja a educação filosófica mesmo, que queria levar para a contemplação, ou alguns desvios que tiveram nesse tipo de educação, que foi a educação retórica. A gente pode falar depois também. Que é uma educação voltada mais para a formação das pessoas no sentido linguístico. Falar bem, se expressar, né? Porque para quem fez direito, é uma educação importante, né? Que a pessoa saiba convencer os outros, saiba lidar, né, com o meio jurídico e tal. Depois a gente teria a educação medieval, que aí foi o ápice da educação, né? Por incrível que pareça, a gente está acostumado a achar que foi a Idade das Trevas. Mas nesse ponto educacional, não. Foi o ápice que a gente chegou na questão educacional. Na Idade Média, se tinha escolas, a palavra escola pode enganar, porque a gente está acostumado com essa ideia de escola que a gente tem hoje. Escola na Idade Média era mais ou menos como um mosteiro. Você tinha escolas monásticas, escolas diocesanas, olha que interessante, né? Ou escolas das famílias, homeschooling. Né? E o que acontecia nesse tipo de escola? Era basicamente tempo integral, mas não no sentido de que a criança sai da família, passa lá, fica até tarde e volta com uma realidade completamente diferente, né? É que ali naquela escola, os padres, os professores conviviam com os alunos, eram como que pais deles. Tinham intimidade com os alunos, estavam o tempo inteiro de olho nos alunos. Né? A ideia da educação sempre foi de você ter uma formação integral da pessoa. Até hoje a gente tem propagandas das escolas falando isso. Não, aqui a gente quer educar a pessoa por inteiro. Mas o nosso modelo educacional hoje não consegue fazer isso. Por quê? Porque isso só acontece no ambiente familiar. Não no sentido de pai e mãe biológico, mas no sentido sociológico, a gente diria hoje, de formação primária, onde as pessoas se conhecem, sabem as histórias umas das outras, né? Confiam umas nas outras e tem uma intimidade tal que sabe se a pessoa está aprendendo, sabe se ela está sendo influenciada por algo negativo, se ela está faltando com alguma virtude. Né? E ali exerce essa paternidade, essa maternidade, para que ela vá sendo formada integralmente. Sem esse elemento não dá. Qual que é o elemento oposto disso que a gente vê hoje? Que é o elemento de secundarização, né? É o elemento empresarial. As escolas se transformaram em uma espécie de empresas. Né? A gestão, a maneira de lidar, a burocracia, entende? Desde as escolas públicas até essas das grandes fundações internacionais. Todas elas têm muita burocracia, muita coisinha, para tentar resolver alguns problemas específicos de maneira geral. Assim, 200 alunos estão com esse problema, vão aplicar tal coisa para tentar resolver. Né? E não resolve. Eu sou novo nesse meio escolar, né? Na escola pública tem 6 meses aí. Mas eu escuto os professores comentando, esse trem não vai virar nada. Essas coisas que vêm de fora, vem do MEC, vem não sei de onde, como imposição. Por quê? Por essa característica de secundarização do meio escolar, que deveria ser como família. Certo? Então, a educação medieval era mais ou menos isso. Né? A gente pode aprofundar depois. E a finalidade era a seguinte: você estudar Bíblia, teologia, estudar, claro, gramática, filosofia, dentro de um mosteiro, vai fazer você chegar na santidade? Não. Mas se você fizer isso do jeito certo, Santo Alberto Magno dizia que a pessoa era levada até as bordas daquilo que a gente chama de vida ascética. Ele diz: a teologia é uma ciência que, se a pessoa estuda ela, conduz ela à piedade.
Piedade, no sentido medieval, tem um sentido assim específico que significa, vou usar um termo aqui moderno, né? Do Royo Marinho, oração de simplicidade, que é aquele grau de oração que vem antes da vida mística, daquela vida onde a pessoa já está vivendo no Espírito Santo. Por que isso acontece? Porque quando a gente vai ler a Bíblia, estudar a teologia, se a gente vai com a atitude correta, aquilo que a gente está lendo e estudando vai excitar em nós atos de fé. Vai te levar a pensar em Deus, a conversar com Ele. Vai inflamar a oração. E é a oração que leva para essa vida de oração mais profunda. Né? E aí pode levar à santidade depois. Então, nesse sentido, sim. Entender isso, né? Quer dizer, a vida... Consegue ver aqui que a educação católica de verdade é aquela onde não tem uma ruptura entre estudo e oração. É tudo junto. Uma coisa leva a outra. Você reza para estudar melhor, estuda para rezar mais. Mas aí, a gente tem depois uma outra fase, que é a educação renascentista. Aí já começou o problema. Por quê? Também é uma história que a gente vai contar com detalhe depois. Mas começou lá com o diploma, né? Quando inventaram o diploma nas universidades, começou a surgir uma série de pessoas que estavam muito mais interessadas no título do que na sabedoria. Quando a pessoa está interessada no título, ela não vai dar o melhor dela naquela disciplina. Né? Ela vai dar o suficiente para ela conseguir o título. Né? Na escola é assim, né? Não, eu quero passar na prova. A não ser que seja um negócio que eu amo de paixão. Eu quero acertar isso aqui. E aí isso começou a baixar o nível do ensino. Até que dentro da universidade separou espiritualidade e educação. Aí começou lá na Idade Média, olha só. Começou a infiltrar dentro da universidade aquele espírito de paganismo que hoje a gente vê muito acentuado. Né? Hoje, quando a gente pensa em universidade, vamos funilar mais. Universidade, faculdade de humanas. O que vem na mente? Eu não sei de você, vem maconha, né? Banheiro pichado, essas coisas, né? Infelizmente. Marxismo e tal. Então, isso começou lá na Idade Média, por incrível que pareça. Né? Esse fumaça de paganismo começou a entrar lá. Quando veio o Renascimento, o que é o Renascimento? É o renascer do paganismo antigo. Né? Aí o que acontece? Separou a espiritualidade da educação. A educação vigente passou a ser a clássica antiga, que visava formar o ser humano, né? Mas não com espiritualidade. Formar um ser humano assim, que seja capaz de fazer grandes sínteses, um ser humano que entenda um pouco de cada assunto, que seja um atuante na política, né? Que seja um cidadão consciente. Esse aqui, ó, é um relatório da Universidade de Yale, de 1828, quando, nessa época aqui, o sistema financeiro internacional, os banqueiros, começaram a pressionar as universidades para que acabasse a educação clássica. E aí é a nova etapa que eu vou entrar agora da educação, que é a educação atual. Entraram pedindo o fim da educação clássica em prol, em vistas, da educação profissionalizante. Né? Quer dizer, nessa época aqui, você tinha todo aluno que passava pela universidade, estudava grego e latim, saía fluente nos dois. Para que alguém falava grego e latim? Nos Estados Unidos, tal, na Inglaterra? Não. Mas era para poder ler os clássicos da literatura que eu digo aqui, os Santos Padres, né? Qualquer tipo de literatura medieval e grega antiga. Né? Então a gente tem um outro livro também que relata o seguinte: como que Roma foi uma civilização que a gente tem a história dela, o início, meio e decadência. É uma civilização completa. E a gente tem um registro de tudo isso em latim. E como que as pessoas estudavam latim para entender toda a história de Roma
e ter um paradigma para entender a história da humanidade que veio depois, né? E não serem passadas para trás. Então todo mundo, o cara é médico, o cara é advogado, o cara é professor, o cara é cientista, o cara é engenheiro, mas todos eles sabiam latim, grego, tinham lido Platão, tinham avançado no estado da gramática até o mais alto nível, né? Então eram pessoas de cultura geral. Esse é o objetivo da educação católica, não é só isso, né? Da católica é alcançar a santidade, alcançar um nível de vida espiritual mais profundo. Mas esse é o da educação clássica, tornar um ser humano consciente. O que acontece? A partir do momento que o sistema financeiro começa a crescer, né, o dinheiro começa a se tornar o elemento central da nossa sociedade. E eles começam a infiltrar, a querer manipular as universidades vão aos poucos deixando a educação clássica e entrando com a educação profissionalizante. Aí o objetivo da universidade passa a ser o quê? Formar o engenheiro, o médico, o dentista, o advogado, o professor. Qual que é o problema? É que o médico vai saber só de medicina, né? E aqui é um manifesto dizendo que isso aí iria dar muito problema para a sociedade no futuro. Isso em 1828. Eles diziam aqui nesse manifesto, né? Jamais a gente vai abrir mão da educação clássica. Porque isso aí, ele vai dizer, por acaso, o cidadão, ele só tem dever para com o seu trabalho? O cidadão, ele não tem que estudar a cultura geral para entender como é que ele lidar com a sua família, como é que ele educa os seus filhos, como é que ele se torna alguém que tem um papel relevante na política, que conhece seus deveres, seus direitos? Ou ele só tem a função de profissional? Passou pouco tempo, acabou tudo e tudo virou profissionalizante, graças ao trabalho das grandes fundações internacionais, especialmente a Fundação Rockefeller. A gente pode ver também depois, no início do século XX, eles entraram com tudo. E estão até hoje, são eles que mantêm bolsas de estudo na universidade, de programas de gênero, essas coisas malucas. Qual foi a consequência disso? A próxima geração de pessoas que estavam na universidade não foi educada pela educação clássica. E aí isso teve uma perda intelectual muito grande, assim, drástica, ao ponto de você perceber que várias ideologias de orientação marxista entraram na universidade, algo que antes não estava acontecendo. Foi algo parecido com o que aconteceu na época da Revolução Protestante. No protestantismo, quando Lutero apareceu lá pregando as coisas dele, né, querendo romper com a igreja, ele conseguiu convencer muita gente do catolicismo ocidental. E aí o Lutero mandou os caras lá para o Oriente pregar, para a igreja ortodoxa. E aí eles voltaram quase que a solto, né? Falando, não, lá ninguém quis virar protestante. Por quê? Não, lá eles ouviram a gente e mandaram a gente ir embora. Porque não tinha ainda entrado essa divisão entre vida intelectual e vida espiritual no Oriente. No Ocidente entrou, veio o nominalismo. O que é esse nominalismo? Pode ver depois também, mas é uma teoria filosófica que alterou a antropovisão, né? A ideia de que o ser humano tem inteligência, vontade, foi alterada. Guilherme de Ockham, que é o pai do nominalismo, ele dizia que não existe, a inteligência não enxerga a verdade. A inteligência, ela associa as coisas e forma uma imagem, você acha que aquilo é uma verdade, não é. Basicamente é isso. Isso teve consequências catastróficas depois na história da filosofia inteira. Com Kant, Newton, assim vai. Aí, o que acontece? Então, depois que a educação se profissionalizou, a gente teve essa infiltração das ideologias na escola. E aí apareceram teóricos de pedagogia que foram formando profissionais, professores, que entraram nas universidades. Vou dar alguns nomes aqui, né?
aquele cara que fez a Revolução Cultural da China, o Mao Tse Tung, já ouviu falar. A gente não imagina que ele era um pedagogo, mas era. Era um cara que falou que a revolução tinha que acontecer pela educação, né? O Pierre Bourdieu, também um cara famoso na história da filosofia. Louis Althusser, não sei se você já ouviu falar desse. Ele escreveu um livro que chama Sobre a Reprodução. A gente pensa que é reprodução biológica, né? É sobre escolas. Ele diz assim: onde é que o capitalismo dá cria, faz filhos para se reproduzir? Nas escolas. É o reprodutor da ideologia capitalista. Aí a biografia dele não é muito bonita, né? Ele começou a fazer sucesso, ele morava no manicômio, no hospício lá, no psiquiatra. Aí um dia ele matou a mulher dele sufocada. E aí depois disso ele perdeu a fama dele. Mas tem gente que ainda se baseia nos livros dele para justificar suas teses. Jacques Derrida, Michel Foucault, que também são os teóricos do desconstrucionismo, aquela ideia de que tudo é discurso, tudo é linguagem. E a famosa Judith Butler, que por incrível que pareça é uma pessoa que também dá pitaco na educação. Quem que é Judith Butler? A teórica de gênero, que escreveu Problemas de Gênero, um livro famoso. Tá viva. Vem no Brasil, tem pouco tempo. Bem famosa nesse meio feminista. E aí eu vi uma outra agora, que eu esqueci o nome, saiu no site do Brasil Paralelo. Você lembra o nome dela? É uma mulher também que está atendendo muitas crianças, é psicóloga. Você vê. E ela falou que está descobrindo muitos gêneros atendendo as crianças. E que ela se envergonha de como que as crianças estão à frente dos adultos, mostrando a variedade plural de gêneros, né? Pluralismo de gênero, e os adultos estão presos nessa binariedade de homem e mulher. Aí ela falou, por exemplo, que recentemente ela descobriu o gênero Prius, que tem crianças que são Prius, e os pais têm que estar atentos para ver se a sua criança é Prius. Que é quando ele se sente homem na frente e mulher atrás. O que isso significa, né? E que também outras crianças se identificam com seres mitológicos. O Minotauro, que acha que é metade boi e metade gente. Parece, assim, piada, né? Mas não é, ela falou. E ela falou que, inclusive, viu que crianças que se identificam com o Minotauro gostam muito de ler literatura sobre sereias. Ela falou assim, os pais têm que estar atentos e comprar essa literatura sobre sereias para os filhos. Então, assim, é bizarro, né? E aí, só para dizer uma coisa, né? Qual que é a pedagogia do futuro, a próxima que vem aí? É essa pós-estruturalista. Pedagogia queer. Que quer fazer o quê? Quer pegar essas ideologias, colocar no currículo, na sala de aula. Como assim? Como é que isso vai funcionar na prática? Eu ainda não sei muito bem como é que isso vai ser na prática. Mas, basicamente, vai ser assim. Você tem hoje português, matemática, ciências, história e arte. Cada uma dessas, você vai colocar temas transversais no meio. Então, português, o que você vai estudar em português? Você vai aprender a ler e escrever, mas só em literatura gay, por exemplo. Né? Na matemática, você vai fazer conta, mas com prios e minotauros. Probleminhas que tem na Isso. estrutura. Porque a questão de estudar português, matemática e ciências, ela vai ficar em segundo plano. O que você quer mesmo é desconstruir a mente da criança para que ela se adeque ao novo tipo de mundo que está por aí, que está por vir. Aí, de quebra, você ensina português, matemática, história, geografia. Então, basicamente, é isso que vem no currículo queer no futuro. Né? A gente vê mais ou menos isso acontecendo por aí. Aquela questão aquela questão de colocar os alunos para beijar no rosto um do outro e ver o que se sente melhor. Acontece aí, né? Entre outras coisas, né? Não convém mencionar, está gravando. Certo?
Eu vi também um vídeo sobre essa questão do pós-estruturalismo de um professor não sei se é a Unifesp, de Universidade de São Paulo. E aí ele comentou, inclusive, da relativização, que é o objetivo dessa pedagogia, é esse, relativizar tudo é relativo, da saúde, que é um tema assim que a gente não costuma relativizar. Tudo bem, a pessoa ela acha que ela é um minotauro, você até respeita. Mas aí, de repente, ela sofre um acidente e fala, não, gente, eu sofri esse acidente de carro, mas eu não estou doente, eu não estou acidentada. Isso aqui é o meu jeito original. Isso aí, nem ela vai ter essa reação. Ela fala, não, eu estou quebrada, eu preciso ir para o hospital. E ali ele propõe uma relativização do conceito de saúde. Então isso é grave também. Quer dizer, quem disse que, por exemplo, um autista, uma pessoa com esquizofrenia, é alguém que tem algum problema de saúde? Né? Quem disse que não é o contrário? Né? E aí agora o que eles estão falando? Todos esses problemas mentais podem surgir, de TDAH, de autismo e outros mais graves, né? Eles estão chamando de neurodiversidade. Né? Quer dizer, é uma maneira diferente de você usar a sua mente. E aí, às vezes, aos poucos, o que vai acontecer? Vai ser... é difícil de dizer aqui, né? Mas, vai ser assim, vão proibir você de tratar essas coisas. Como tem outras coisas hoje que também são proibidas de você tratar. Ah, mas eu quero mudar, mas não pode. Se o psicólogo te atender para te mudar isso aí, ele vai ser processado e vai perder a licença dele. Né? Então, é problema. Certo? Tá, tudo isso aí então foi um panorama histórico geral. Hoje, como é que a gente está? Como é que a escola está hoje? A primeira coisa que a gente pode comentar é que a escola ela é hoje uma reprodutora de vícios. Por incrível que pareça, né? Como assim? O que você encontra na escola? Você tem uma reunião de crianças, né, que vieram de realidades familiares diversas, com religiões diversas, com ideias sobre moral, sobre sexualidade diversas. Né? Crianças que passaram às vezes por traumas, por abusos, outras talvez por famílias mais estruturadas. Mas vamos colocar aí crianças de 7, 8, 9, 10 anos. Que são crianças que... Como é que elas estão? Né? Toda criança ela já vem com uma certa desordem. Ela não está pronta. Justamente ela precisa ser educada, porque pelo pecado original, ela já tem uma desordem. Né? Então a educação é justamente para reverter essa desordem e ordenar. Né? Quando ela é colocada na escola, o que acontece? Os professores, o ambiente escolar não tem a função de ordenar as virtudes, né? Formar as virtudes das crianças. Então elas estão ali cheias de vícios. Quando eu digo vício, não quero dizer droga, essas coisas. Estou dizendo maus hábitos, maus pensamentos, né? Preguiça, viu não sei o que lá na internet, sabe que é errado, mas achou legal, quer compartilhar com o colega. E o que a gente vai ter na escola? A gente vai ter, então, tudo isso reunido. Né? É como se fosse um self-service de vícios. Fulano, e aqui é verdade, adolescentes, né? O adolescente aprende a se masturbar com o colega que fez e conta pra ele, olha, faz isso aqui, né? Na escola pública que eu dou aula, esse dia a gente pegou o menino com o celular vendo pornografia. Ah, mas meu filho não vê pornografia em casa, mas lá na escola, o coleguinha dele mostra ali rapidinho uma cena que ele viu ali, aquilo fixa na mente dele e aquilo é difícil de tirar. Né? Ele vai ficar com aquilo por muito tempo. Uma cena que ele viu. Vai ficar curioso, vai ficar sonhando com aquilo. Né? Esses dias eu ouvi na escola também, né? A menina conversando com a outra lá, tinha 15 anos a menina. Falou, eu tô fumando. Eu comecei a fumar
e já falei pro meu pai que eu mesmo vou bancar o meu vício. Aí ele deixou. Falei, não, se você bancar o seu vício, tá tudo ok. Com 15 anos. Não quer dizer. Pois é, nem trabalha. Aí as outras em volta ouvindo, né? Tipo assim, achando massa. Nossa, você vai bancar o seu próprio vício e tal. Então acontece o seguinte, pela desordem do pecado original que a gente tem, e as crianças têm muito mais, é difícil para elas fazer um ato de virtude. Dá trabalho, dói. Mas um ato de vício não é difícil. Né? Porque elas já estão inclinadas naquela direção. Então eu trago as meninas aqui, beleza, vamos decorar uma videogame. É chato, dá trabalho. Mas se eu pôr um videogame aqui, né? Ou ligo sei lá, uma música mexicana e vamos todo mundo dançar. Elas iam achar o máximo, não tem problema. Por quê? Não imagina dançando música mexicana. Porque as próprias paixões, emoções, estão inclinadas nessa direção. Né? Então a pergunta que fica é a seguinte: será que dá certo colocar 30 mil crianças, né? Sem contar na hora do recreio que junta a escola inteira, com várias idades? Tem menino que gosta de ficar com mais velho, isso aí varia. Com mentalidades completamente diferentes, né? Com vícios diferentes. Será que dá certo colocar essas pessoas para compartilharem, para conversarem? Né? E aí poderia dizer assim, mas eu tenho amigos que são da minha época de escola. Beleza, eu também tenho, mas aí que tá. Não é verdadeira amizade. Né? São Tomás de Aquino diz, olha, a amizade é uma virtude. E ela só existe entre pessoas que querem as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas, que estão em busca da virtude. Mas eu tenho amiga aqui, por exemplo, eu sou católico, o meu amigo é de uma religião completamente diferente, né? Até anticristão. Mas ele é meu amigo de escola, a gente reúne, conversa e isso não influencia. Isso só acontece porque a gente tem algum interesse material em comum. A gente tem que ter um interesse material comum, porque senão não existe amizade. Vocês entendem isso? Sim? E aí o que acontece? Se não tem essa verdadeira amizade, só tem esse interesse material, quando o interesse material ele acaba ou ele é ameaçado pelo outro, aquele que era tão seu amigo quer te passar a perna e puxar o tapete. É uma coisa que a gente vê muito no Brasil. 2 professores lá na mesma escola, tal, a gente vê isso também. Por incrível que pareça, né? Estão dando muito certinho, até que um apresenta o trabalho e o trabalho dele foi mais homenageado que o do outro. Aí o outro quer puxar o tapete, né? Então tem essas coisinhas aí. Por quê? Porque não é verdadeira amizade. Ela não foi fundada na virtude. Ela foi fundada em interesses materiais. Certo? Daí o que acontece? A gente tem os grupos, né? A gente tem a formação de grupos nas escolas. Então você tem aquele grupo de pessoas que quer dar uma de mais maduros, os mais velhos, como esse que eu falei, a menina que está fumando, a outra que teve a experiência sexual dela pela primeira vez, falou que não teve nada a ver, foi bom, né? Aí a coleguinha fala, não, minha mãe não deixa, diz que é depois do casamento. E aí a outra, não, que tem nada a ver, minha mãe também é católica, ela é ministra da Eucaristia, mas ela falou que pode, que não tem nada a ver. Então a gente tem o grupo das pessoas que são descoladas, que querem dar uma de mais maturidade e vão aliciando as outras. Né? Você vai ter o grupo das mais infantis, que é aqueles meninos que querem jogar Pokémon, né? Que quer... Hoje eu não sei o que é, né? Na minha época era falar de anime, hoje tem muito isso também, né? Desenho japonês e tal. E você tem os CDFs, que são os meninos que estão querendo estudar mesmo. E aí a gente tem um problema com essa formação de grupos. Por quê?
Os CDFs também são um problema. A gente pensa, não, esses aí vão ser os melhores. Qual que é o problema? É que eles gostam de estudar, só que eles não aprenderam, não foram estimulados a estudar da maneira certa. Eles não conseguem, eles não sabem, isso não está no horizonte de consciência deles. Eu falo isso por experiência própria, também não tinha isso. Né? E eu gostava de estudar. Não estava no meu horizonte de consciência esse negócio de buscar a verdade, né? De usar a inteligência, de separar aquilo que é opinião daquilo que é verdade, e de fazer do meu estudo uma procura por isso. O que a gente entendia como estudar? E o CDF, ele é assim, né? Ele entender a coisa materialmente. Então ele gosta de quê? Ele gosta de ler, né? Ele gosta de saber informações. Eu sei de cor todos os imperadores de Roma. Né? Ele gosta de... e aí para os mais jovens, por exemplo, as meninas, assim, né? Gosta de ter o caderno certinho, né? Colocar um título bonito, ter o carinho do professor, o visto, né? Eu lembro que quando eu estudava na quinta série, sexta, eu gostava de livros, né? Então, o livro didático tinha que estar impecável. Capava, eu mandava na gráfica para cortar aquela sujeira aqui. Né? E uma vez, olha o ponto, né? Aí já é vício, né? Eu lembro que eu cogitei a hipótese no dia porque era a professora que distribuiu o livro. Uns vinham novo, uns vinham só bagaço. E o meu de inglês veio só bagaceira. Né? E eu olhei do colega do lado, novinho, eu falei, não, vou trocar. Por quê? E eu era considerado assim, nossa, né, um aluno e tal. É porque a gente se apega a essas coisas materiais. Aí a pessoa vai fazer carreira universitária, ela quer faz mestrado, doutorado, mas ela está preocupada com o quê? Com todo esse aparato material e até mesmo teórico, você pode dizer. Então, ela sabe tudo sobre Aristóteles. Até mesmo no canto da igreja tem isso. Sei tudo de Tomás de Aquino. Cabo a rabo, li tudo. Mas ela não está procurando a verdade. Ela quer... ela tem um gosto, vou até usar uma palavra, ela tem um fetiche pelo conhecimento. Né? E isso é prejudicial. Por que é prejudicial? Porque ela não vai estar cumprindo a função dela. Ela não vai estar se humanizando. Né? Ela vai estar à mercê dos ideólogos, das coisas do mesmo jeito. Certo? Então esse é um problema. Né? Os outros que não são CDFs, o que vai acontecer com eles? Eles vão ter uma visão errada do que é estudar. Então, o que é estudar? É aquele trem que eu tenho que ler para passar na prova. Né? Aí elas vão classificar a vida assim, ó. Existe a escola onde eu estudo, existe o trabalho e existe o meu final de semana, que é onde eu vivo mesmo. Hoje em dia as pessoas pensam assim. Eu tenho que trabalhar, que era mais ou menos o mecanismo que ela fazia na escola. Ir para a escola, segunda a sexta. Sexta-feira, 5 horas da tarde, aí começa a vida. Final de semana. E a gente vê isso até nos professores. Né? Quer dizer, você enxerga o trabalho de dar aula, como se fosse uma coisa mecânica. Né? Não estuda, não tem esse gosto por estudar. E o final de semana é a vida de verdade. Então, cria esse padrão, né, na cabeça das pessoas, o que é ruim. Quem faz isso? É a escola. Eu quero mostrar para vocês que isso é produto da escola moderna. Outro problema que acontece. Tem aquela teoria das camadas da personalidade. Não sei se você já ouviu falar. Professor Olavo de Carvalho. Comentei já, né? É mais ou menos uma teoria. Não é bem uma teoria. É uma fórmula explicativa. É uma maneira de classificar a vida humana em termos de maturidade. Então diz assim, olha, tem 12 níveis de maturidade que o ser humano pode chegar, do 1 até o 12. Né? Os adolescentes geralmente estão no 4. O que é o 4? 4 e o 5. O 4 é quando a pessoa, tudo que ela vê, tudo que ela pensa, a forma dela lidar com o mundo é em termos, é um termo binário. Assim, me sinto bem ou não me sinto bem. Né?
Eu me sinto amado ou não me sinto amado? Tá aquela pessoa assim que você vai, a pessoa vai estacionar na contramão, você avisou? Você está na contramão. E a pessoa se sente ofendida, né? Olha o jeito que ele falou comigo, meu Deus. Né? Esses dias eu conversei com a pessoa que falou isso. Né? Ela comentou, não, que eu não vou mais na casa de fulano. Foi bem assim, eu vou alterar quando a pessoa escuta o vídeo. Não vou mais na casa de fulano de tal, porque você viu o que ele fez comigo, né? Aí disse que estava tendo uma reunião, e a pessoa só pediu, ô fulano, silêncio um pouquinho, tá atrapalhando aqui. E nunca mais, né? Então, não que no dia que teve, tinha que ter me chamado no particular. O que é isso? Isso é um sintoma de camada 4. Porque a pessoa não consegue entender que a outra chamou atenção por uma causa objetiva, que não é que ela tem um problema pessoal com ela, né? Por exemplo, se a gente tivesse todos aqui falar em termos de camada 4, eu estaria dando essa aula aqui só para que vocês me amassem, que vocês me achassem bonito, gostassem, né? Aí eu ia pro meu vídeo no YouTube, ia ficar vendo lá, nossa, se tivesse um comentário negativo, eu não ia dormir à noite. Então, é quando a gente está preocupado com o próprio ego, né? Uma pessoa que casa, assim, se casar desse jeito, né? É horrível. Não é que o casamento dá certo assim. Que se tudo eu for olhar do ponto de vista se ela está me agradando ou não, né? Como é que sai dessa camada é assunto para outra conversa. Mas para nós somos católicos, tem um negócio assim que dá um up, que é a experiência com Deus. Porque no fundo isso é fato de ser amado, né? Quando a gente sente, experimenta o amor de Deus, acabou. A gente vê um amor que nunca é impossível superar, que a gente sabe que se estiver no fundo do poço, ele vai te amar do mesmo jeito. Então, a gente teve que experiência com renovação. Geralmente a gente tem uma válvula de escape, tem aonde voltar os olhos, né? Não só a renovação, digo. A igreja, ela oferece isso pra gente. E a camada 5. O que é a camada 5? É quando o adolescente até passou, pode ter até mal passado, essa ideia de se sentir amado, né? Mas o que ele quer mesmo agora é ele provar para ele mesmo que ele é capaz de fazer alguma coisa que vale a pena. Né? Não tanto que vale a pena, mas que ele é forte. E o que acontece? Se o cara está na escola, onde é que ele vai encontrar o grupo para ele se sentir amado? São esses grupos que eu falei aqui. Ele vai acabar entrando no grupo. Eu, por exemplo, também posso, né, na minha autobiografia, confessar, né, que meus amigos mesmo dizem, Renan, já foi de tudo, né? Só gay que eu não fui, certo? Mas já fui roqueiro, né? Skatista, o que mais? Já fiz muita coisa já, né? Teve uma época que eu deixo que minha esposa tá ali, né? Mas assim, já tentei pertencer a vários grupos, e por quê? Isso é próprio do adolescente, né? Ele quer achar a sua identidade. Uns parece que tem mais desejo disso, né? E eu sempre fui assim. Sempre tive essa coisa, não, peraí, onde é que é o meu, onde eu pertenço, né? Então, fui bastante assim, né? E aí o que acontece? Para você entrar nesse grupo, você tem uma espécie de ritual de passagem. Não no sentido estrito que tem que fazer um ritual, mas que por você estar lá dentro, você vai ter que mudar as suas formas de conduta, né? E também, às vezes, até as formas de pensar. Então, eles vão pedir para você fazer certas coisas. O que será agora? E aí, muitas vezes, essas coisas que você vai fazer para provar, não para o grupo, mas para você mesmo, que você é capaz, que você é alguém, que você se destaca, né? Que você tem alguma força, que geralmente não vou usar aqui no nível mais saudável, vai lá e beija aquela menina, né? Que não deixa de ser pecado, mas hoje seria, se o cara é homem, vai lá e beija aquele menino. Ou vai lá e faz a coisa pior. Na minha época era assim, vamos ali naquele bairro, vamos quebrar as vidraças. Tacar pedra. Lembro que uma vez eu entrei, eu confessando assim,
Entrei na distribuidora, o cara mandou eu entrar e quebrar todas as garrafas de vidro que tava lá. Olha que loucura, né? E era adolescente, assim, novinho. E aí o cara veio atrás de mim, me pegou, chamou a polícia, entendeu? Mas assim, só pra mostrar que, né, eu era muito influenciado também, né? Porque a gente quer mostrar que tem alguma... mostrar pra si próprio que é capaz de fazer algo. Né? E para isso, o que a gente é obrigado a fazer? Negar tudo que a gente recebeu em casa. Né? A gente vai negar os valores de casa para se adequar aos valores do grupo. Entende isso? Não é verdade? Vocês conseguem ver que na nossa história, uns mais, outros menos, né? Acaba sendo assim. E aí também tem uma outra coisa. Que é uma coisa que o professor pode fazer, mas que também os grupos podem fazer. Não sei se vocês já ouviram falar da tal da dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva? É uma explicação psicológica que diz o seguinte. Até o Padre Paulo já comentou sobre isso. Que se uma pessoa começa a agir de maneira contrária ao que ela pensa, logo ela passa a pensar na forma que ela age. Né? Então, beleza, eu sou católico, eu sou contra o aborto e tal, tenho meus princípios, tal. E aí eu vou começar a participar de um grupo, vou dar um exemplo assim, um cursinho, né? Eu lembro que no cursinho tinha muito isso. Eu estudava lá em Uberlândia, Ribeirão Preto. Os professores eram bem comunistas, de história e tal. E aí lançava uma pergunta. Falava alguma coisa da igreja, né? Ou os meninos, uma roda de conversa falando mal da igreja. E você, em vez de defender a igreja, ou em vez de se posicionar, pergunta para você, fala, você é a favor ou contra? Aí você fala que é a favor só por medo da pressão social. Se você muitas vezes começa a reafirmar isso, por causa da pressão dos grupos, do professor, você logo vai começar a pensar naquela, vai começar a relativizar aquele seu pensamento. Isso acontece muito, se a gente vê as claras, no pecado, né? Fulano estava pregando isso aqui, de repente, por uma fraqueza dele, ele começou a viver de maneira contrária. Você vai falar com ele, até para ajudar, como que é a reação. Não, que não é bem assim, agora eu sou de uma outra linha, né? Por quê? Dissonância cognitiva. Para justificar o pecado, né? O jeito da pessoa agir. Porque ela não conseguiria viver agindo de uma determinada maneira e confessando todo dia que ela pensa de uma maneira radicalmente contrária. Isso dividiria a alma dela. Ninguém consegue viver assim. Ou você vai ter que maquiar o seu pensamento, ou você vai ter que confessar. Olha como a própria sacramento da confissão exige isso, né? Você vai ter que falar que você acredita que aquilo é pecado. E isso vai te obrigar moralmente a mudar de vida. Né? Então você tem 3 opções. Ou muda completamente, ou pensa de maneira do pecado, ou se está em cima do muro, é aquela vida de cão, mas fazer o quê? Confessa toda semana, né? Tá caindo sempre, mas tá confessando para não deixar isso acontecer na alma. Né? Certo? Entenderam isso? Daí acontece também o seguinte, a pessoa acaba ficando presa na 4ª e na 5ª camada. Por quê? Ela quer mostrar para ela mesma que ela é capaz no grupo e ela introjeta esse esquema. E aí quando ela vai, por exemplo, para a universidade, isso é pior. Né? Ela chega na universidade, lá ela vai ter outros grupos. Se ela for acostumada a lidar e a pertencer a esses grupos dentro da escola, que não são tão radicais, na universidade ela vai se deparar com grupos mais radicais. Então é aí que a gente vê, eu tinha uma amiga, essa amiga foi a primeira pessoa que me mostrou um vídeo anti-aborto na casa dela, no 3º ano do ensino médio, aqui no Nacional, então, né? Ela me levou na casa dela e tal, e aí ela mostrou um vídeo, o Grito Silencioso,
Aí foi a primeira vez que eu vi. E aí, há um tempo atrás, eu encontrei ela no Facebook, na época que eu tinha Facebook, uns 4, 5 anos atrás. E falei, oi, como você tá? E ela falou assim, não converso com heterossexuais de direita. Quer dizer, ela entrou no grupo feminista radical, né? Tanto que ela rapou o cabelo, daquelas que pintam sovaco de rosa, essas coisas loucas. Então, por que isso aconteceu? Justamente porque ela acabou cedendo a pressões de grupos no ensino médio e foi pega na universidade depois por problemas na camada 4 e na camada 5. Certo? Aí a pessoa forma, o que vai acontecer? Ela vai reproduzir isso no campo profissional dela, né? Então, você pode ter muito bem padres, bispos, religiosos, juízes, promotores, né? Policiais, professores, todo tipo de profissionais que talvez deveriam estar com um nível de maturidade mais alto. Você pode ter essas pessoas aprisionadas nas camadas 4 e 5, por causa desse mecanismo que foi introjetado lá na escola, certo? Então você vai ter, vamos supor, tem 2 juízes, e aí um julgou mais causas que o outro, ou julgou de uma maneira diferente e tal. E aí começa a ter competição entre eles, né? Porque o juiz deveria estar preocupado com o quê? Com a justiça na sociedade. Ele tem que ser um cara que está antenado, ele tem que entender inclusive de filosofia, porque ele tem que estar antenado com o papel dele na civilização, né? Que é um cargo alto, o presidente da república. Imagina o nível de maturidade que o presidente não deveria ter, né? Para estar no posto que ele está. Não é sempre que isso acontece. Na verdade, é raro de ver isso acontecer. Nem no outro, nem nesse. Isso acontecia no caso dos reis, né? Os monarcas virtuosos. Certo? Entenderam essa coisa? Então, esse é um problema de como a escola ela acaba, não que ela quer, né, pela expectativa, não estou criticando, embora a gente possa fazer crítica aos professores. Por quê? Porque os cursos de pedagogia hoje são os de nota de corte mais baixa, né? E esses dias na escola mesmo, uma pessoa lá me contou, comentando assim, que tinha professores ali que fizeram todo o curso EAD, pagaram para a pessoa fazer tudo isso, né? Isso. Para ser professor. Quer dizer, não entende nunca. E aí o que acontece? O MEC, ele dá tudo pronto para a gente. Né? Tem na questão do Estado, você tem um site lá do Estado, e você tem os planos de aula certinho. Esse dia você vai dar isso, vai falar isso, vai passar esse exercício, fazer essa atividade. Então não precisa assim a pessoa ter o conhecimento do conteúdo, ela vai lá, ainda mais eu dou aula de ensino religioso, então imagina, você sabe muita coisa, só você ler lá e fazer. Então, existe sim uma crítica aos professores. O nível é baixo, não pode negar. Tem professores bons? Tem. Mas tem nível baixo, a maioria. Mas esse não é a crítica que eu estou fazendo aqui agora. Até porque eu vejo, você pode reclamar dos professores, mas dentro da escola a gente vê o esforço das pessoas que estão na gestão, o sacrifício que elas fazem, até mesmo das suas famílias, para tentar dar o melhor na escola. Né? Mas o negócio é o sistema da forma como ele está organizado. Né? Que ele reproduz, e aí o Louis Althusser está certo, só que não é reprodução do capitalismo simplesmente. Né? É reprodução do mundo, poderia dizer, do mundanismo. Né? O que é o mundo? O mundo é o inimigo da honra. Então, você pode sintetizar nisso. Você jogar a pessoa na escola, você colocar no mundo. Tem alguma questão? Vocês querem perguntar alguma coisa? Léo, você está tentando pegar?
Tá. A segunda coisa é a questão do currículo, né? Hoje a gente tem o quê? Eu não sei como é que tá no novo ensino médio, mas é mais, você sabe quantas matérias são? Mas é mais ou menos 20, é isso? Com as novas agora que tem de projeto de vida. Eu não sei se cada escola adere a um currículo diferente, porque pelo que eu pesquisei, tinha até questão de culinária, jogos eletrônicos, toda matéria que foi surgindo aí. Mas a questão é, as matérias, né, da educação moderna, elas são fragmentadas. Por quê? Porque se perdeu, isso é interessante estudar essa parte, né? Se perdeu o motivo de ter essas matérias. Para que ter porquê, matemática, física, biologia, química? Não se sabe muito bem mais para que ter essas disciplinas. O que se sabe é que precisa delas para passar no vestibular. De onde é que veio essas? Elas vieram da educação clássica, só que era de um modo completamente diferente da forma que é hoje. Né? Elas estavam todas interligadas, que a pessoa estudava uma matéria só. Então, estudar gramática. Né? Então, por exemplo, para as meninas aqui, o que eu fiz? Eu passei lá a oração Glória ao Pai e pelo sinal da Santa Cruz, em latim. Né? Aí decora, a gente faz a análise ali gramatical. E aí depois eu fui falar, beleza, o que é o sinal da cruz? Né? O que é a cruz? Aí eu fui instigando elas. Aí, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Tá, mas quem são os inimigos? O que esses inimigos querem fazer com a gente? Né? Aí você dá uma aula de catequese em cima de um texto. E você dá várias aulas, né? A cigarra e a formiga, por exemplo. A fábula, né? A gente falou das estações do ano, né? Da própria questão da biologia, se existe um parentesco entre a cigarra e a formiga, né? Sim, porque elas são insetos, né? Pertencem ao filo do... como é que é? Dos artrópodes, não é isso? E aí você usa, né, todo aquele texto para poder explicar a diversidade de matérias. E aí, na medida que você trabalha aquele texto profundamente, elas vão ter uma base, e decora, inclusive, elas vão ter uma referência ali para lembrar de todas essas coisas. Né? Da mesma maneira do sinal da cruz. Né? Então, a educação clássica ela sempre foi feita assim, em cima dos clássicos, da literatura e da educação em geral, né? Das disciplinas em geral. Como se perdeu o fim da educação clássica, a finalidade que era formar o ser humano, passou para a questão profissional, o currículo mais ou menos se manteve o mesmo. Só que você acabou fragmentando as coisas. Então hoje a gente tem uma salada. Né? Vai lá, tem aula de português, 50 minutos, rapidinho, 10 minutos para fazer a chamada, mais 15 para os meninos calar a boca. Aí passa alguma coisa ali, depois tem que dar exercício, visto. Não dá para fazer muita coisa. Aí dá o sinal, vem outra matéria. Aí vem a educação física, o menino chega tudo suado na sala. Né? E é aquela coisa. Cada um passa uma tarefa diferente. Então é como se a criança estivesse na televisão, aí ela assiste 50 minutos de Faustão. Aí você, na hora que tá ficando legal, que tá gostando, você muda e põe na novela. Ela assiste 50 minutos e põe pica-pau. Né? Xuxa. E ela nunca tem um tempo, e esse é o ponto mais importante, né? O que é o problema? Ela nunca tem tempo para se dedicar com profundidade no tema e meditar sobre aquele tema, até o ponto dela enxergar a verdade sobre aquilo. É sempre uma coisa assim, agora acabou, o currículo já tem que passar para frente, faz a prova, esquece a prova. Então é sempre na superfície. Né? É por isso que quando a gente vê e tenta olhar de cima, para que serve então essa educação? Para levar as pessoas, né, para o mercado de trabalho
mas para manter elas alienadas do papel que elas estão exercendo no mundo. Né? Quer dizer, ela vai para o mercado, ela vai ser dentista, ela vai saber só de dente. No máximo fazer um comentário político, que vai se reduzir a quê? Ou elogiar o Bolsonaro e criticar o Lula, ou elogiar o Lula e criticar o Bolsonaro. Só. Ela não vai ter uma visão maior das coisas, né? Para ir mais profundo. Entende? Então, é um problema do currículo isso aí. Né? Além disso, o que existe? Existe a BNCC. A BNCC é uma proposta de currículo. Eles falam que não é proposta de currículo. Então, cada escola pode fazer o seu e tal. Mas não é bem assim. Quando a gente vai ler um negócio extenso daquele, né? É praticamente um currículo para o Brasil inteiro. Isso. E que é uma tendência mundial. Nos Estados Unidos já tem, é o Common Core. Em outros países está tendo isso, porque tem uma pressão das organizações internacionais para que isso aconteça. Né? No Common Core lá dos Estados Unidos, você vê o Bill Gates, ele é o número 1 que está por trás disso aí. Para quê? Porque eles querem uniformizar a educação mundial. Se educação, como eu disse no começo, né, é você moldar a alma de uma pessoa para um fim, então peraí, vamos, os grandes do mundo, né, os poderosos, se eles querem moldar o mundo inteiro para um fim, eles vão ter que mexer na educação. Essa é a ideia deles, formar currículos únicos. Né? E aí eu já disse também que o que vem pela frente é o currículo pós-estruturalista da teoria queer. A ideia no futuro é assim, formar profissionais competentes, mas despersonalizados. Hoje em dia, você forma um profissional competente, entre aspas também, porque não está bem assim, né? Que não tem consciência política, não tem consciência do papel dele no mundo. Mas ele ainda é capaz de fazer, ele tem identidade, tem família dele. No futuro, o que a gente vai enxergando, né, é que a ideia vai ser o cara ser um profissional, mas ele não ter personalidade. Tipo assim, alguém chega lá na promotoria e fala, eu sou um Prius. Né? Um homem na frente e uma mulher atrás. Né? Toda a vida dele é um caos, exceto a profissão dele. Como que isso vai ser? É muito estranho, não dá para entender, porque se a pessoa está desordenada em todas as áreas da vida dela, na vida profissional, é muito complicado. Tá, isso é um parênteses. Agora, a BNCC também tem um viés ideológico. Né? A gente tive a reunião esses dias da escola, do Sistema Regional de Educação. Né? E aí, projetaram lá na tela uma habilidade da BNCC, de história. Estava lá assim, analisar criticamente o papel dos europeus na colonização brasileira. Né? O que é isso? Bom, uma coisa é você falar que os europeus tiveram um papel positivo, mas também você pode colocar, claro, teve um papel negativo. Mas o que é analisar criticamente? Né? É você pegar o discurso tradicional que diz assim, o europeu veio civilizar os índios, trazer a fé da igreja, né, para o povo. É um discurso que para nós católicos é isso mesmo, né? Graças a Deus que isso aconteceu. E você criticar isso. Falar, não, os índios tinham cultura melhor, por que não foi o contrário, né? Por que o europeu não veio, em vez de celebrar uma missa, os padres tiraram o batinho e começaram a servir o pajé, né? Então, se você faz com crianças, é um problema, né? Uma coisa é um adulto analisar isso, outra coisa é você fazer isso para criança. Esses dias eu vi também o livro de literatura de uma aluna minha, né? Que vocês estão estudando literatura. Aí tá lá. O nome do livro é A História de um Cabelo Crespo. Né? Quer dizer, tá, discutir a problemática do preconceito contra certo tipo de cabelo, né? A Ana já teve o cabelo assim, né? É uma coisa. Mas você negar
que as crianças têm acesso ao que de melhor foi escrito na literatura brasileira e mundial para querer discutir esse tipo de tema, né, é ideologia. Não tem fundamento. Então, a gente vê por aí como que o currículo está ideologizado. Certo? Não só em história. Olha que coisa interessante aqui também. Na física também. Né? E aqui, peraí. Às vezes a gente pensa assim, na matemática eu não sei. Mas a gente pensa, tem ideologia só na história e na geografia, só nas humanas, né? Mas não é. Na física, por exemplo, a gente é acostumado, a gente aprende na escola que a física de Newton foi uma física assim, que derrubou, jogou por terra tudo que veio antes. Né? E que só foi superada pela teoria da relatividade, Einstein, etc. O que não é verdade. A física de Newton, ela introduziu pressupostos filosóficos que dão margem ao ateísmo. Como assim? Ela colocou, todo mundo está impregnado da física de Newton. Por exemplo, com a ideia, qual que é a ideia de Newton? A ideia de Newton é que os princípios que regem o mundo real, né, todo o universo, são princípios materiais. Ele diz, olha, o que existe, na verdade, são forças. Força eletromagnética, força gravitacional, força não sei das quantas. E tudo que existe no universo pode ser explicado por esse conjunto de forças. Então, isso aí é o que a gente chama de mecanicismo. É como se o universo fosse um relógio mecânico, cheio de engrenagem e está funcionando. Quando, na verdade, existe um elemento muito importante na nossa fé, inclusive, né? E não só da nossa fé, mas se a gente vai ver a física de Aristóteles, a gente vê isso lá, que é o quê? É a existência de uma causa primeira, que deu um start para que o movimento de todas as coisas iniciasse, e da nossa fé é um negócio chamado providência. Né? O que é a providência divina? É um meio de Deus agir em todas as circunstâncias. Então não é tudo mecânico, tudo é por acaso, é tudo mecânico. Essa criança, então, ela estuda a física de Newton profundamente, né, e se introjeta isso, facilmente ela vai cair num discurso materialista e ateísta. Né? Quem me contou isso recentemente? Uma mãe que eu conversei, que falou que depois que o professor dela, acho que foi aqui de Tuiutaba, inclusive, falou para essa criança, né, que religião não estava com nada, que o negócio mesmo, se ela queria entender o mundo, era ciência, essa criança se apaixonou pelo ateísmo. Né? Justamente porque... Por que ela se apaixonou pelo ateísmo? Só porque o professor fez isso com ela? Não. Porque foi negligenciada a ela uma educação de verdade que estimulasse a inteligência dela para ver a realidade das coisas. Né? Outra coisa que Newton fala. Newton diz assim que existe um negócio chamado movimento retilíneo uniforme. Vocês lembram disso? Não, esse não. Que é o quê? É um movimento que quando você não tem nenhuma força sobre o corpo, esse movimento continua, se tiver no vácuo, né, ao infinito. O que ele está querendo dizer? Parece sim bobo, né? Ele está dizendo assim que existem movimentos sem causa eficiente. A teoria de Aristóteles diz assim, só existe movimento se você tem um motor movendo aquela coisa. E o Newton está dizendo, não, pode existir um movimento sem nenhum motor. E aí ele jogou por terra, o que ele jogou por terra? A teoria da causalidade, que diz assim, que uma coisa só pode ser movida se uma outra mover. Sabe qual que é a consequência disso? Olha só. Se uma coisa só pode ser movida se tiver um outro movendo, de onde é que veio esse outro? Tem que ter um outro que move, e um outro que move, e um outro que move. E você vai remontar lá atrás até que chegue no ponto que você tem um ser que é imóvel, mas que move todos os demais. Que é a causa primeira, Deus.
pela física, você chega à conclusão de que um ser inteligente, que a gente chama de Deus, tem que existir. Se você acredita em movimento retilíneo uniforme, você está como que castrando a sua metafísica, amputando ela e deixando ela adequada para cair no ateísmo depois. Entendeu? Complicado que é isso, né? Qual que é o outro exemplo? A questão do espaço e do tempo, que esse aí é difícil também de tirar da cabeça das pessoas. Para o Newton acontece assim, ó. Existe primeiro o espaço vazio, depois tem o tempo que está passando, e depois tem as coisas lá dentro. Quando, na verdade, não é assim. Aristóteles diz, olha, e quando a gente medita sobre isso, a gente vê que, na verdade, existem só as coisas. O espaço, a gente tem a ilusão de que existe um espaço, porque, na verdade, as coisas, elas têm extensão, e por terem extensão, dá essa impressão de que existe um espaço vazio entre as coisas. Mas o que existe são as coisas em contato umas com as outras. E o tempo? O tempo é a medida do movimento. Só porque existe movimento, você tem percepção de tempo. Então, é isso aí, por exemplo, se a Valentina tivesse com a inteligência adequada, ao ponto de explicar isso, né? A gente diria, Valentina, você está substancializando o espaço. Você está achando que Deus ele tem um espaço aqui, Deus está lá dentro do espaço. Não é assim. Né? Nem se Deus fosse material, teria isso. Porque ele não tem que estar no espaço, ele tem que existir. O espaço é uma ilusão que a gente tem de que existe uma coisa em volta de Deus. Né? O que existe é um lugar. O lugar existe, que é a posição ocupada por um corpo. Isso aí na física de Aristóteles a gente vê. A gente vai estudar as 10 categorias do ser. Certo? Bom, entender isso aí? Então, currículo, as avaliações, eu falei aqui um pouquinho, né? Qual que é o problema da avaliação? Você nunca avalia o aluno de maneira... se ele está realmente aprendendo. Você avalia se ele adquiriu habilidades, isso aí sim. Habilidade de ler, de pegar por contexto. Língua portuguesa, por exemplo. Renner, você está ensinando a gramática para os meninos, mas lá eles também ensinam na escola. Qual que é o problema? É que não tem tempo, a gente nem sabe se os professores têm essa capacidade, que ele primeiro tem que fazer na própria aula, né? De analisar o texto e de conseguir enxergar a linguagem, por exemplo, o substantivo, o adjetivo, o verbo, como espelhos da realidade. Porque a linguagem é um espelho da realidade. E ver se a criança está conseguindo captar a ideia que está por trás daquilo. E não simplesmente decorar um conceito. Verbo é tudo aquilo que... quer dizer, é toda palavra que indica ação, o fenômeno da natureza e tal. Né? E aí ela vai ver se aquela palavra, então, indica ação, fenômeno da natureza. Não é só isso. Mas ela entender que como é que isso acontece na realidade? Que isso é um acidente, que isso é algo que se dá com as substâncias, né? Que dá trabalho para ensinar. Tanto que as crianças na educação clássica ficavam 5 anos, só estudando gramática. Até na matemática. Se a pessoa passa 5 anos estudando latim, quando ela vai estudar matemática é outra vida. Né? Ela está... Porque a matemática é pura lógica, né? Uma relação lógica. Você está estabelecendo entre os números, entre as quantidades. E a gramática também tem essa relação lógica. Certo? Então, a questão da avaliação, ela também não é suficiente. Bom, então, hoje teria mais coisas para falar. Por tempo, o que a gente pode concluir aqui? Nós temos um problema na educação atual, temos um respaldo histórico de que isso que a gente chama de educação hoje não é verdadeira educação,
isso não é coisa da nossa cabeça, que a gente, é ideologia, não. Só ver a história, não foi assim. As maiores pessoas da humanidade não foram formadas assim. Os resultados que a gente está vendo hoje também não são bons, né? A questão do analfabetismo funcional é grave. Acho que é o próprio governo, né? Você tem o INAF, que é um instituto de pesquisa lá sobre leitura e tal, fez uma pesquisa e constatou que mais de 90% das pessoas que foram entrevistadas lá, elas não conseguiam, né, separar, não conseguiam, na verdade, selecionar informações de um texto de jornal. A pessoa lia um texto de jornal, se fazia certas perguntas para ela, e ela não sabia, né, responder. E isso demonstra o analfabetismo funcional. Isso ainda é pequeno, se a gente pensar que entender um texto de jornal é uma coisa básica. Se você dá Camões para a pessoa, aí é muito pior. E se ela não lê Camões, ela também não vai conseguir entender o que há de mais profundo na filosofia, na teologia, etc. Porque ela não vai passar da barreira da leitura. Ela não vai conseguir entender figura de linguagem. Ela não vai conseguir entender que tem certas sutilezas ali por trás. Que as coisas não podem ser descritas no campo meramente informativo. Ela não vai conseguir passar para o campo da meditação. E a gente vê com maus olhos o que vem pelo futuro. A gente pensa assim, não, as pessoas estão acordando que a educação está indo por água abaixo. Então, buscando meios de resolver isso de maneira certa, nós sabemos que isso não vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas são más? Não. Porque a educação ela foi raptada. A educação, né, a igreja sempre disse isso, ela é papel da igreja, dos pais, da família, e a escola tem a missão de complementar a educação dos pais e da igreja. Mas o Estado é laico, então a educação da escola teria que ser um complemento dos pais. Problema, que a gente falava mais cedo. A própria família está sendo desagregada, né? A sociedade está sendo massacrada aí por ideologias, e a escola então vai para o mesmo caminho. E as organizações que estão comprando as escolas, estão fazendo material didático, que estão pensando na pedagogia mundial, não são organizações que têm interesse em voltar a educar a inteligência das pessoas. Pela história também a gente vê isso. Então o quadro não é bom, né? Eu vejo claramente na escola que eu dou aula, os alunos que são mais difíceis de lidar. As próprias supervisoras falam, né, que vai ter que chamar a polícia ou o conselho tutelar, porque os pais não resolvem. Chama o pai da criança, a menina fala, pode chamar minha mãe. Também chama ela. Se minha mãe sair da cervejinha dela pra mim aqui, olha pra você ver. Né? Então é grave a situação. A solução, né, seria o quê? O que a gente está vendo de prática são colégios católicos, né, que estão sendo abertos. Nem todos os que estão sendo abertos hoje são modelos, para a gente ver, que seguem isso aqui. Porque a pessoa simplesmente pode falar que é católica, está insatisfeita, e pode ter bom coração, boa vontade. Não, e pode até ser, a pessoa é piedosa, é católica. Mas ela não entendeu o problema educacional com profundidade. Né? Essa que é a coisa. Porque ela vai querer fazer um colégio dela, católico e tal, mas ela vai replicar problemas educacionais, embora reze todo dia, tenha missa todo dia na escola dela, ela vai replicar esses problemas lá e não vai resolver o problema. Isso vai virar uma bola de neve no futuro, como já tem casos aí. Não aqui do Itaú, em outros lugares. Ou uma outra solução seria uma solução antes da escola, e isso aqui é para mais quem tem filhos pequenos, né? Juntar pais, né? Professores, pessoas que entendem o assunto e que queiram fazer essa educação alternativa para os filhos,
juntar essas pessoas e formar uma organização primária, uma família espiritual, né? Que tenha os mesmos valores, que queiram as mesmas coisas e formar uma amizade verdadeira entre essas pessoas, para que através delas a gente possa ou formar uma escola ou ficar mesmo numa espécie de homeschooling compartilhado. Porque o homeschooling totalmente isolado também é fraco, né? Porque a pessoa, uma família só não tem força. Não é assim que funciona. A gente só consegue ter expressão social se a gente tem força. Se a gente se une, melhor dizendo. Tem uma escola, por exemplo, que está seguindo esse modelo clássico, né? Lá é um professor só por turma. Igual é de primeira a quarta série. Não sei se hoje é assim ainda. Não. É um professor só, ele dá só gramática. E aí ele vai ensinando todas as outras matérias em cima dos textos clássicos, né? Católico também, reza, tudo. Ensina espiritualidade, valores, etc. Por que a escola tem força? Por que não foram lá acabar com ela? Porque os filhos do promotor estudam lá, os filhos do juiz, os filhos dos médicos da cidade, né? As pessoas que têm expressão dos policiais, dos políticos, que são católicos, estudam lá. Então eles têm força. Algo que a gente ainda não tem. Entender isso? Então, a proposta, inclusive, desse grupo, né, do que a gente está fazendo aqui, é começar a chamar essas pessoas que têm esse interesse, que queiram ajudar nesse projeto educacional, para que no futuro a gente possa ver se a gente começa algo aqui nesse sentido. Então, a proposta é essa. Numa próxima formação, eu gostaria de entrar nos aspectos históricos, para entender quem são as entidades que estão por trás desse problema educacional que a gente vive. Quanto mais a gente entender isso, melhor. Porque a gente tem mais autoridade para poder trabalhar nesse campo da educação. Certo? Tem alguma questão? Engraçado, né? Estou pensando aqui, a matéria lá de Geografia e História, com a plataforma SAS, que é a plataforma colocada ali, o que você vê, elas caminham juntas. Uhum. Se você pegar a Rochelle, por exemplo, você vai ver isso. Só que são dois professores. Sim. É ridículo. Esse é o problema. Idêntico, né? Lá, na escola pública tem isso também. Eles tentam associar por áreas. Sim. A área de linguagem, até a proposta do Enem é assim, né? Linguagens, tal, matemática. É interdisciplinar as coisas, né? Só que não funciona, por quê? Porque a educação não é uma questão de você pegar a informação e dar para o aluno. Isso até funciona, eles vão passar na prova. A educação é um processo de formar a alma da pessoa. E aí você precisa ter uma pessoa só, que seja atenta à alma daquele aluno, que vai conversando com ele, que vai ensinando até cada alma de um jeito. Né? Pois é, o que eu não entendo é porque, por exemplo... Mas vamos encerrar então e rezar uma Ave Maria e a gente conversa. As coisas mais polêmicas em off. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.